Como que um tanto de componentes elétricos organizados de uma forma específica permite que você converse por uma chamada de vídeo com a sua avó que mora no interior? Sem um sistema operacional, talvez seria melhor mandar uma carta. Ao se falar em sistema operacional, todo mundo pensa no Windows, ou macOS, ou no Linux, mas o que exatamente são esses softwares e quais são os princípios básicos de funcionamento deles? Existem diversos tipos de sistemas operacionais e os que usamos nos computadores pessoais de maneira bastante concisa são programas de baixo nível e complexos. O Windows, por exemplo, tem aproximadamente 100 milhões de linhas de código. E esse software permite que o usuário interaja com o hardware de uma maneira muito mais simples e eficiente, podendo rodar diversos programas de uma vez e oferecendo uma interface gráfica. Sem o sistema operacional, antes só dava para rodar um programa de cada vez, usando cartões perfurados. Então, de maneira simplista, o sistema operacional gerencia principalmente as seguintes atividades: processamento. Os sistemas operacionais usam técnicas de agendamento, sincronização e comunicação de processos, determinando prioridades e interrupções. Basicamente, o sistema operacional decide quem vai usar a CPU, quando vai usar, qual parcela dela vai usar e por quanto tempo. Assim, com o gerenciamento, os processos não se atropelam e é possível realizá-los de maneira eficiente. Memória. O sistema operacional vai controlar quanta memória existe, vai determinar quanto dela vai ser usada e também aplicá-la para um determinado processo e liberar a memória quando esse processo terminar. O sistema operacional, então, vai equilibrar as necessidades dos vários processos com a disponibilidade dos diferentes tipos de memória. Dispositivos. Os sistemas operacionais vêm com drivers específicos para interação de entrada e saída com determinadas partes do hardware. O trabalho desses drivers é traduzir os comandos dos programas e do sistema operacional para sinais elétricos, que são compreendidos pelos componentes físicos do computador. Ou então o caminho inverso, que recebe sinais elétricos e traduz para o que quer que seja. E é por isso que a sua voz e a sua imagem conseguem ser captadas para que você converse com a sua avó que está distante. Os drivers, eles estão diretamente ligados aos sistemas operacionais, mas eles não são a mesma coisa. Drivers podem receber atualizações com novas funções sem a necessidade de modificar e redistribuir todo o sistema operacional. Arquivos. Os sistemas operacionais permitem que criar, atualizar, ler, deletar e proteger arquivos seja uma tarefa simples. Isso se dá porque o SO define a estrutura do diretório de arquivos e mapeia essa estrutura virtual para o local físico dos dados no computador, além de manipular e controlar o acesso a esses arquivos. Enfim, além dos sistemas operacionais existentes nos computadores que usamos no dia a dia, entre alguns outros tipos de sistemas operacionais existentes, a gente pode destacar os sistemas operacionais em tempo real e os distribuídos. Os sistemas operacionais em tempo real são usados para controlar funções sensíveis ao tempo, como instrumentos científicos ou sistemas industriais, e eles normalmente têm uma interface de usuário não muito amigável, até porque esses equipamentos não são voltados especificamente para a interação com o usuário. O principal objetivo deles é garantir que os processos sejam concluídos em períodos estritos, provendo controle em tempo real dos componentes de hardware. Alguns exemplos desses sistemas operacionais são sistemas de defesa, como radares, e equipamentos médicos. Já os sistemas operacionais distribuídos gerenciam diversos computadores ao mesmo tempo, ao invés de usar um único, para trabalhar em alguma demanda complexa. Esses sistemas operacionais gerenciam um conjunto de computadores independentes que se mostram ao usuário com um único sistema, enquanto trabalham juntos. Eles se comunicam e coordenam atividades para alcançar um objetivo em comum. Esse sistema permite que dados e recursos sejam distribuídos em diferentes locais, por isso o nome de sistemas operacionais distribuídos. Enfim, os sistemas operacionais te livram da tarefa extremamente complicada de dominar cada especificidade do hardware para poder usar um computador e faz todo o trabalho de comunicação por você, permitindo que essas máquinas deixem de ser artigos para profissionais altamente capacitados e possam ser usados pela sua avó também.